Que bom te ver aqui. Que bom você que também está nos acompanhando pela internet. Que Deus te abençoe, continue aqui conosco. Eu queria te convidar a ficar de pé para juntos, como um exército do Senhor, declarar que as nossas guerras são travadas na presença daquele que é o dono do nosso futuro, o dono de todas as coisas e aquele que batalha por nós. Amém? Contigo, Pai, nós vamos lutar e vamos vencer. Pelo vale caminha junto a mim, certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras.
você pode aplaudir esse Senhor da guerra, o Deus fiel. Oh Pai, nós te honramos. Queria te convidar a colocar a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos e vamos, com a nossa boca, declarar que nós somos livres, que nós somos completos em Deus e que nada poderá impedir o agir dele nesta noite. Oh Deus, nos colocamos diante da tua presença nesse momento. Nós declaramos que o Senhor tem liberdade aqui para agir, que a tua presença é o nosso sustento, o nosso alimento, o nosso anseio esta noite. Oh Pai, que as nossas preocupações não sejam um empecilho para que o nosso coração seja um coração adorador nesta noite. Nós confiamos no poder que há em Ti, nós descansamos em Ti, porque nós sabemos que talvez hoje nós estamos plantando com lágrimas, mas as nossas lágrimas se converterão em riso. Oh, porque é isso que o Senhor deseja que aconteça conosco. Em nome de Jesus, nós declaramos liberdade esta noite. Oh Jesus, vem agir no nosso meio, falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você veio preparado para ofertar, para dizimar, enquanto nós estivermos cantando essa canção, você pode vir aqui à frente e ficar à vontade. Toda a bondade do Senhor pra mim.
Senhor faria tudo isso. Agora aqui comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo, quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes nós ficamos temerosos, desconfiados, não temos fé suficiente para descansar. Talvez você tenha passado noites em claro e tenha falado: meu problema é grande demais. Mas se lembre, se recorde de todas as vezes em que você já passou por essa situação e Deus te deu a resposta. Deus fez o impossível, aquilo que você nunca imaginou, Ele fez. Então você tem tantos motivos para descansar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas, a situação difícil. Descanse, porque Ele te cobre e te protege. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós descansamos.
Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus de amor, o Deus que nos guarda, o Deus que olha, Senhor, para os nossos problemas, nossos dilemas, aquilo que nós temos no mais fundo do nosso coração. O Senhor é o Deus que conhece todos os nossos desafios. Que o Senhor possa estar nos trazendo esse descanso, essa paciência, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, equipe de louvor. Estamos aí numa terça-feira bem quente, né? Estava comentando o pessoal do louvor que hoje era um dia propício para cantar aquela canção 1000 graus, né? Tá mais ou menos assim lá fora. Tá uns 1000 graus de calor, né? Que seja 1000 graus de unção aqui dentro, né? Amém? Está de calor lá fora, então tá de unção aqui dentro. Antes de nós passarmos a palavra, para a parte da palavra, eu queria dar para vocês alguns avisos, rapidamente. Primeiramente, nós teremos uma nova série de mensagens agora no domingo. Nós estaremos começando com uma temática a respeito de família. Pode colocar aí, Paulo, é o vermelhinho, tá? Isso, esse mesmo. Cuidando da família. Então nós estaremos no mês de outubro falando a respeito da família, né? Esse órgão tão importante, né? Base fundamental da nossa sociedade, que nós temos visto que tantas pessoas querem destruir, tantas pessoas querem ir contra a família. Então nós precisamos trazer essa mensagem bíblica para a sua vida, para que a gente possa cuidar melhor das nossas famílias. E além das mensagens de domingo, nós estaremos nesse mês da família de outubro, e nós também teremos o estudo bíblico voltado para as famílias. Sabe aquele estudo bíblico de quinta, o EBA, que a gente faz diversas temáticas? Nós estaremos falando agora em outubro a respeito desse tema, cuidando da família em tempos de pandemia. Sabemos que nos tempos de pandemia a gente tem ficado mais tempo junto com a família, não é verdade? Mas não necessariamente isso tem sido bom para algumas pessoas. Algumas pessoas estão conhecendo as pessoas de verdade dentro de casa. Então é uma ótima temática para a gente tratar, para falar um pouco a respeito desses dilemas familiares, pais, filhos, esposas, tios, e nós estaremos tratando dessa temática nos estudos bíblicos de quinta-feira. E também nós teremos uma nova série de mensagens nas terças-feiras. Hoje nós já encerramos. O pastor Denis trouxe aqui mensagens a respeito das síndromes modernas. Nós já encerramos essa série e na próxima terça estaremos falando sobre histórias e vitórias, sobre conquistas, sobre vitórias, que por detrás de todas essas vitórias nós temos histórias de vida, histórias de personagens bíblicos, histórias que levaram essas pessoas a alcançar a vitória, como nós todos aqui também temos as nossas histórias, não é verdade? Temos histórias de vitória, temos histórias de dificuldade, e na Bíblia nós vamos ver pessoas iguais a gente, só que venceram por conta da fé em Deus. E também a ceia online, para você que não pode vir, você que é do grupo de risco, você que tem crianças em casa e não tem participado, você pode participar de casa, ou você pode vir participar conosco nos cultos da manhã, nos cultos da noite, preferencialmente, se você puder vir no culto da manhã. De noite normalmente vem mais gente, nós queremos evitar aglomerações, então se você puder vir pela manhã, será muito bom para a gente poder organizar o nosso espaço. E nós temos um recado especial para você também, que nesse tempo de pandemia quer estudar mais um pouquinho. Nós estamos abrindo agora o curso Lidere. Acessar esse curso ele está sendo ministrado até então para os líderes da igreja, as pessoas que já estavam trabalhando em pequenos grupos, em algumas outras atividades de liderança, e nós estaremos liberando esses módulos agora para toda a igreja. É só você se inscrever, você pode mandar um WhatsApp para a secretaria da igreja, ligar, dar o seu nome depois do culto, ali com a Edilene, e você poderá fazer esse curso que vai ser muito bom para você, no que se diz respeito à autogestão, cuidado da vida espiritual, como o líder deve se comportar. Vai ser muito importante se você puder participar desse culto. Acredito que os avisos serão esses, então vamos para a palavra. Vamos falar um pouquinho a respeito de um tema bem importante em nossos dias. Nós estávamos nas séries de mensagens anteriores falando a respeito das crises, né, das síndromes modernas, daquilo que nos afeta nossas emoções, afeta o nosso psíquico, afeta a nossa vida como um todo. E essas síndromes modernas, elas têm algumas causas raízes nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos traumas, diversas coisas que hoje em dia têm sido populares, vamos dizer assim, nas ciências comportamentais, tanto do coaching, da autoajuda, da psicologia, da psicanálise, coisas que nos afetam, e o pastor trouxe aqui algumas mensagens para nós podermos superar isso. A próxima série, em contrapartida, será a respeito de histórias e vitórias.
nós falaremos a respeito de homens que venceram pela fé. E eu gostaria de trazer um tema hoje que tem se falado muito, pessoal. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, mas eu gostaria de te apresentar aqui pela primeira vez, que é a questão de você ser uma pessoa antifrágil. Antifrágil. Como melhorar em meio ao caos? O que é antifrágil? Esse termo, pela primeira vez, ele surgiu com um estudioso chamado Nassim Taleb. Ele é um estudioso do Líbano, ele é matemático de formação, porém ele estuda riscos, estuda crises e é também um pensador contemporâneo. E ele cunhou esse termo antifrágil para falar a respeito do quê? Definição de antifrágil. Na verdade, ele vai explicar uma comparação que normalmente as pessoas fazem. O resiliente resiste a impactos e permanece o mesmo. O antifrágil fica melhor. Essa propriedade está por trás de tudo o que vem mudando com o tempo. Nós falamos muito aqui a respeito de resiliência, não é verdade? Tenho certeza que você já ouviu falar dessa palavra. O que é resiliência? É quando nós temos um problema, nós temos uma dificuldade e nós caímos. A resiliência nos faz voltar ao estado atual. Vamos popularizar? Quando a gente toma aquela pancada da vida, a gente assimila o golpe, nossa, doeu. Mas depois a gente levanta e continua como a gente estava caminhando. Porém, quem é antifrágil, ele não apenas resiste aos impactos e permanece o mesmo, como ele melhora. É a pessoa que melhora. Eu trabalhei alguns anos com logística, e se alguém aqui já trabalhou com logística, conhece gente que trabalha, normalmente na empresa as pessoas falam que o pessoal de logística é o pessoal que arruma problema para eles resolverem. Por quê? Porque o pessoal da logística só lida com problema, só lida com caminhão que quebrou, só lida com máquina que quebrou, só lida com pedido que atrasou, lida com esse monte de problema do dia a dia, que se não tiver problema, o profissional não estará fazendo o seu trabalho de uma maneira efetiva. Estranho isso, né? O profissional de logística, provavelmente, ele vai se tornar uma pessoa antifrágil na profissão dele. Porque os problemas vão fazer ele melhorar. Cada vez que ele encontrar com um problema, como aconteceu anteriormente, ele já estará melhor para poder lidar com aquela situação de uma forma mais correta, de uma forma mais efetiva. Vamos ver então uma ilustração para a gente entender? Pessoal, esse aqui é o gráfico da pessoa resiliente. O xizinho é um problema, vamos pensar assim. Ele teve um problema e voltou para o estado atual. Ele teve outro problema e voltou para o estado atual. Essa é a pessoa resiliente. O antiflema, ele, além de voltar ao estado atual, eu coloquei no mesmo nível ali para a gente comparar, ele evolui. Esse é o antifrágil. É a pessoa que lida bem com a pressão. Agora eu faço essa pergunta para você. Você é uma pessoa antifrágil? Você é uma pessoa que quando lida com a pressão, com os problemas, você consegue compreender as situações e tirar coisas boas daquilo, evoluir naquilo? E nós vamos discorrer um pouco a respeito disso. Por quê? Quem não é antifrágil é frágil. E o que é a fragilidade? A qualidade de quem sai prejudicado quando se submete à pressão de um agente externo. Quem aqui já fez mudança de casa? Vamos ver. Bastante gente fez mudança de casa. Vamos dizer assim, aquela coisa frágil, né? Com certeza vocês já carregaram coisas frágeis, né? E quando a gente vai carregar alguma coisa frágil, a gente planeja muito bem aquilo que a gente vai fazer, não é verdade? A gente tem lá para mover de lugar uma estante cheia de vidro. Aquele vidro é frágil. Então a gente planeja muito bem. A gente pensa, ó, vamos pegar com cuidado aqui, chama o cunhado, chama o tio, o irmão, o cara da mudança, né? Bendito cara da mudança. Essa gente sofre, gente, porque o cara da mudança é cada bucha que ele leva, não é verdade? Então vai lá, chama o cara da mudança, olha, a gente precisa levar isso aqui, mas ó, vai com cuidado, vai devagarzinho, porque ó, aqui tem um vidro, aqui tem um pedaço aqui que, olha, se bater um pouquinho estraga, isso é algo frágil. Agora, quando você vai carregar um bujão de gás, você se importa? Se você jogou ele, se você colocou ele em qualquer lugar, se tiver espaço lá no caminhão, joga ele lá em cima, por quê? Ele é puro ferro, ele não é frágil. Então, a fragilidade é o que, pessoal? A fragilidade
é quando expostos ao risco, expostos a uma pressão não planejada, nós recebemos dano. Diante das pressões da vida, vão se aparecendo a fragilidade. Quem não passou por um momento de fragilidade nessa pandemia? Não é verdade? Quem não passou por um momento de fragilidade? Seja com perda de renda, seja com problemas na família, seja com problemas emocionais, seja com dificuldades de enxergar um horizonte, dado que nós não sabemos ainda, nós nunca sabemos, na verdade, mas quando as coisas estão em crise, nós não sabemos ainda quando isso vai terminar, quando isso vai acabar, não sabemos. Isso tem exposto as nossas fragilidades. E essas pressões, elas têm uma característica. São pressões não calculadas, né? São pressões que são totalmente inesperadas, não assimiladas. A nossa fragilidade, algo que vem de supetão. Talvez seja aquela conversa que você está postergando há muitos anos com o seu marido, com a sua esposa, e de repente vem do nada essa conversa difícil, e você se sente totalmente fragilizado, incapaz de lidar com aquele assunto que vocês nunca conversaram. Talvez seja uma demissão, talvez seja uma doença. São as pressões que expõem essa fragilidade. Então, como nós podemos ser essa pessoa antifrágil? Quem é que não quer ser antifrágil? Foi uma pegadinha mesmo, legal. Todos vocês querem ser antifrágeis, então. E nós queremos ser essas pessoas antifrágeis, pessoas que melhoram com as pressões. E vamos falar de um personagem bíblico para poder explicar que, apesar de todo o aparato emocional, comportamental das ciências, essa palavra é muito usada, antifrágil, no meio dos negócios corporativos e empresas também. No meio de todas as ciências, na verdade, a pessoa que realmente é antifrágil é a pessoa que está em Cristo. É a pessoa que encontra em Deus o seu alicerce. É a pessoa que compreende que em Deus ela pode tudo. Ela pode passar pelos caminhos difíceis da vida. E nós vamos falar um pouco desse homem tão importante na Bíblia, que talvez depois de Cristo seja o homem mais antifrágil da Bíblia, que mais suportou as pressões e melhorou conforme elas os atingiam, que é Paulo. Vamos ver um pouco o currículo dele? Agora, antes, vamos fazer uma pergunta aqui. Você acha que você tem problemas? Você acha que você já passou por muita coisa nessa vida? Olha, a gente sempre conversa com as pessoas e a gente compreende que nós não podemos nos colocar no lugar do outro de forma efetiva. Cada pessoa sente de um jeito. Às vezes as pessoas falam, se coloca no lugar do outro, tem empatia. Nós tentamos, mas nós nunca vamos sentir na essência o que outra pessoa sente. Cada pessoa tem um jeito de assimilar as coisas. Mas, você acha que você já passou por muitas tribulações na sua vida? Vamos olhar o currículo de Paulo. Vamos ver por que ele passou. Primeiramente, o que aconteceu com Paulo? Foi chicoteado 5 vezes. Por 5 vezes Paulo foi chicoteado. Você acha que isso é pressão? 39 chibatadas nas costas? Você imagina sofrer uma dor dessa na sua vida? Às vezes a gente bate o dedão, às vezes a gente queima o dedo, faz alguma coisa. Imagina sofrer uma dor de 39 chibatadas nas costas. Vamos ver, ele tem mais no currículo dele. O que aconteceu com Paulo? Espancado 3 vezes. Por 3 vezes ele foi espancado com porretes. Pelos romanos, pelos judeus. O que mais aconteceu com Paulo? Ele foi apedrejado 1 vez. Meus irmãos, Paulo foi apedrejado e sobreviveu para contar a história. Você acha que Deus tinha uma missão na vida desse cara? Ele foi apedrejado 1 vez. E para finalizar, ele foi náufrago por 3 vezes. Imagina você ser náufrago por 3 vezes. Esse cara deriva no mar, sem água, sem comida, vendo os destroços do barco. E não foi 1 vez, foram 3 vezes náufrago. Aí você olha o currículo de Paulo. Agora você me responde, você tem problema? Você já passou por tribulações? Você já passou por dificuldades? Igual eu falei, cada um sente de um jeito. Mas vamos analisar o caso em si. O que Paulo passou é algo assim, inimaginável. É algo assim, terrível. Porém, a cada desafio, ele se tornou uma pessoa melhor.
a cada desafio que ele passava, ele se tornava uma pessoa mais íntima de Deus. E nós perdemos a fé, às vezes perdemos o ânimo por uma coisa tão pequena, não é verdade? E nós reclamamos com Deus, ficamos indiferentes com Deus. Eu acho que a pior coisa é isso, quando ficamos indiferentes com Deus. Não é nem quando reclamamos, sabe por quê, pessoal? Quando a gente reclama, a gente expõe alguma coisa. Quando a gente reclama com Deus, quando a gente tira do nosso coração, nós estamos considerando a Deus, nós estamos falando, Deus me ajuda, Deus, eu não estou passando por essa situação, mas às vezes ao problema nós ficamos indiferentes com relação a Deus. Isso é de cortar o coração. Como se Deus não fizesse o bem e nem trouxesse o mal, às vezes, para as nossas vidas. Como se Ele não existisse. Como se Ele não fizesse mais parte das nossas vidas por qualquer problema. E olha o que Paulo passou. E analisando a vida dele, o que nós vemos? Ele foi o maior missionário, plantador de igrejas e teólogo da história. Ele simplesmente foi o maior missionário da história. Foi uma das pessoas que mais fez no reino. Eu não tenho dados históricos, científicos para embasar isso, mas provavelmente foi a pessoa que mais fez no reino. A pessoa que mais divulgou o evangelho, mesmo passando por tudo isso. Aí você pode me dizer, não, mas Paulo tinha uma capacidade extraordinária. Paulo tinha uma mentalidade extraordinária. Paulo tinha muito conhecimento. Paulo era uma pessoa diferente. Paulo era casca grossa. Paulo era de ferro. Por isso que ele enfrentou tudo isso e ainda foi o maior de todos os missionários. Mas eu quero te dizer que uma vez Paulo teve muitas dificuldades com uma situação. E eu quero trazer o texto aqui para a gente conversar um pouco a respeito dessa situação. Dizer que uma vez Paulo teve muitas dificuldades com uma situação. E eu quero trazer o texto aqui para a gente conversar um pouco a respeito dessa situação. Eu quero te explicar que para se tornar esse antifrágil que melhora sob pressão, somente Deus nos torna essa pessoa. Somente Deus tem o poder de nos tornar essa pessoa. Um pouco a respeito dele mesmo. E ele vai explicar que ele teve revelações e privilégios relacionados ao conhecimento de Deus muito superiores a qualquer outra pessoa. E ele mesmo, no texto, cartas dele, ele mesmo diz, olha, se eu tivesse algo para me gabar, se eu fosse usar a linguagem humana, eu me gabaria. Por quê? Eu tive revelações, privilégios, tive acesso a mistérios de Deus que nenhum homem teve. Ele teve mesmo. Paulo teve revelações grandiosas de Deus. Aí nós pensamos, está tudo certo. Ele respondeu ao chamado, se converteu, começou a trabalhar, começou a se entregar ao ministério e Deus foi lá e abençoou a vida dele. Deu revelações, privilégios, revelou mistérios para que o trabalho dele fosse efetivo. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu para ele um espinho na carne. Aí aquele dia ensolarado, parece que de repente caiu uma chuva na vida de Paulo. Esse espinho na carne, ninguém se sabe ao certo, mas os estudiosos com mais propriedade dizem que era uma doença. Talvez uma doença nos olhos, alguns textos contribuem para que a gente entenda dessa forma. Essa doença desabou Paulo. Foi uma pressão muito forte. Foi uma pressão inesperada, uma pressão terrível na vida dele. Por quê? Paulo era um estudioso. Vamos fazer de conta, meus irmãos, que realmente foi uma doença nos olhos. Eu falo fazer de conta porque nós podemos usar a nossa imaginação. Imagina um estudioso da palavra que escrevia cartas para todas as igrejas, visitava todas as igrejas do mundo conhecido. Imagina para um homem desse perder a visão. Imagina, é um instrumento de trabalho de Paulo. Ele precisava ler, ele precisava escrever. Ou se não fosse essa doença, mas uma outra doença que o incomodaria. Alguns dizem que é pecado, alguma coisa assim, mas nós cremos que é mais em outro sentido, da doença mesmo. Imagina algo que traria dor, que traria desespero para a vida dele. Aí nós entendemos que Paulo sentiu o peso da fragilidade. Por quê? Em 2 Coríntios 12, 8 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Meus irmãos, lembra daquele quadro do Paulo que eu mostrei agora há pouco? Vocês lembram? Espancado, apedrejado, náufrago. Em nenhum momento nós vemos Paulo reclamando. Em nenhum momento. As escrituras não mostram Paulo reclamando. Mas quando ele teve esse espinho na carne, ele rogou 3 vezes: Senhor, tira isso de mim.
Senhor, essa pressão eu não aguento. Essa pressão está numa área muito importante para mim. E às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes as coisas não estão aquela coisa, né? Assim, estão indo. Mas acontece algo inesperado que nos tira do sério. Algo inesperado que nos faz rogar a Deus. Deus, me ajuda. Deus, me mostra um caminho. Eu não sei o porquê disso. Na palavra diz que esse espinho na carne, Deus permitiu, Jesus permitiu que ficasse em Paulo para que ele não se sentisse orgulhoso. Mas Paulo foi entender isso depois. Imagina na hora, quando vem a coisa pesada. Só que nós podemos entender, meus irmãos, através do que Deus, do que Cristo responde para Paulo, como deve ser a antifragilidade cristã. Como nós nos tornamos antifrágeis em Cristo. Em 2 Coríntios 12:9, Jesus responde para ele: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está. Jesus diz para Paulo: olha, realmente acabou que pegou num ponto frágil seu. Olha, Paulo, realmente foi uma situação que te fragilizou, que te deixou um pouco abatido. Mas saiba que eu estou operando na sua fraqueza, amém? Deus está operando na sua fraqueza. Deus está operando enquanto você está chorando. Deus está operando na sua vida quando você se considera essa pessoa fraca. Por quê? Nos tornamos fortes quando assumimos a nossa fraqueza. Essa é a grande diferença de como as pessoas das ciências comportamentais tratam essa questão da fragilidade, de sermos antifrágeis, como a Bíblia trata essa questão. Porque Paulo entendeu o recado, meus irmãos. Olha o que está escrito: por isso, ele dizendo, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo conseguiu se alegrar em meio às pressões, porque ele sabia que as pressões iriam transformar ele em uma pessoa melhor. Por quê? Porque ele iria aprender uma lição? Porque, como dizem os coaches, porque ele teria um mindset ativado? Porque ele teria uma nova visão de mundo filosófica, metafísica? Não. Porque ele simplesmente entendeu que na fraqueza que Jesus é forte em nossas vidas. Por isso eu estou aqui para falar para você que é fraco como eu. Nós temos como nos tornar essas pessoas antifrágeis. Pessoas que suportam as tribulações e as pressões. Pessoas que suportam a dificuldade no dia mau. Pessoas que suportam as crises financeiras. Pessoas que suportam as crises conjugais. Pessoas que suportam as crises familiares. Pessoas que suportam as crises físicas, a doença. Porque enquanto nós estamos fracos, nós somos fortes. E essa é a grande diferença, pessoal. Porque se nós fôssemos falar aqui de autoajuda, nós iríamos dizer para você simplesmente assim: pensa positivo, toma o controle da sua vida e encare as crises. Meus irmãos, todos os materiais que vocês forem procurar, de ciência comportamental, autoajuda, não digo a terapia é outra coisa, é algo muito mais profundo, algo muito mais efetivo. Mas tudo que você vai procurar a respeito de autoajuda é a mesma coisa. Sempre vai ser: pense positivo, tome o controle da sua vida e encare as crises. Pense positivo, tome o controle da sua vida e encare as crises. E repetitivamente vamos falar isso. O Evangelho é diferente. O Evangelho é muito mais completo. Porque o Evangelho, ele traz vida. O Evangelho, ele nos ensina coisas mais completas, mais diferentes. Não é apenas pensar positivo, é pensar positivo confiando na esperança do amanhã, na esperança de que Cristo está voltando, na esperança de que seremos renovados, na esperança de que sua mente será renovada, na esperança de que esse pecado que você tem lutado, batalhado, pensando positivo, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está cuidando
para que você tenha esperança. Não é apenas tomar o controle. Se nós tomarmos o controle, nós vamos fazer do nosso jeito. Não é apenas tomar o controle. Você toma o controle e entrega nas mãos de Deus. Você toma o controle da sua vida e entrega para que Deus governe. O que está faltando ainda nós entregarmos, meus irmãos? Está faltando você entregar o seu casamento, sua profissão. Está faltando entregar os seus costumes, o seu palavreado, a sua forma de se comportar. Nós precisamos tomar esse controle, sim. Não estou dizendo que é ruim isso. Você ter autogestão, mas entregue a Deus. E você precisa encarar as crises fazendo o quê? Descansando em paz. O que nós acabamos de cantar aqui, meus irmãos? Não é uma canção maravilhosa? Linda? Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre as tempestades eu voarei. Quando as coisas vêm para nos derrubar, nós podemos ter certeza que nós podemos descansar. Descansar em Deus, descansar na paz que Cristo nos proporciona. Descansar naquilo que Cristo nos prometeu, que sempre estará conosco todos os dias, amém? Ele está quando você não percebe. Ele está com você quando você erra e quando você acerta. Jesus está com você em todos os momentos. Ele nunca te abandonou. Por isso nós podemos ser essas pessoas que melhoram sob pressão. Porém, eu queria trazer, antes de nós encerrarmos, a equipe de louvor pode subir aqui. Eu vou finalizar com algumas dicas práticas, para nós entendermos como ser essas pessoas antifrágeis. Sabemos que são as pessoas que melhoram com a pressão e que encaram as crises. Sabemos também que temos alguns exemplos na Bíblia, como Paulo, que encarou as tribulações, sabendo que enquanto ele era fraco, ele se tornava forte. Sabendo que Cristo era a força que ele precisava. Porém, nós precisamos colocar em prática algumas coisas para nós podermos ser esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa resoluta, decidida, capaz de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. O primeiro aspecto que você precisa se ater é nos seus relacionamentos. Olha o que diz o texto. Quando Paulo chegou a Jerusalém, ele tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Meus irmãos, se nós queremos ser essas pessoas antifrágeis, pessoas que suportam as adversidades, nós não podemos andar apenas com pessoas frágeis. Nós precisamos andar com pessoas que nos encorajem, pessoas que nos apresentem uma perspectiva de que esse momento que nós estamos passando, que essa dificuldade que nós estamos passando, tem solução. Pessoas como Barnabé. Paulo teve uma das maiores sortes, vamos dizer assim, teve a maior sorte do mundo de ter um amigo como Barnabé. Barnabé, meus irmãos, talvez é uma das pessoas mais próximas do caráter de Cristo que eu já vi na Bíblia. Principalmente porque ele se contentava em ser um amigo, em ser uma pessoa próxima. O nome de Barnabé não ficou tão famoso quanto o nome de Paulo. Porém, Barnabé foi aquele amigo, próximas do caráter de Cristo que eu já vi na Bíblia. Principalmente porque ele se contentava em ser um amigo, em ser uma pessoa próxima. O nome de Barnabé não ficou tão famoso quanto o nome de Paulo. Porém, Barnabé foi aquele amigo. Barnabé foi aquele companheiro de Paulo que, quando ele estava numa crise, quando as pessoas estavam com medo dele, porque Paulo era perseguidor da igreja, as pessoas estavam com medo dele, porque ele dizia ser discípulo de Jesus. E as pessoas falavam: ah, tá, ok. Até então você estava apedrejando os cristãos, até então você estava perseguindo os cristãos, até então você estava no apedrejamento de Estevão. Eu lembro de você lá, Paulo, eu lembro de você lá. Você não estava lá no apedrejamento de Estevão, segurando a túnica? Não é isso que muitas pessoas dizem para você também? Eu lembro de você quando você estava lá. Eu lembro de você antes de você vir para a igreja. Eu lembro de você antes de você ter uma vida nova. E essas pessoas te atacam, te atacam, te atacam. E expõem a sua fragilidade. Essas pressões.
Porém, quando você tem um amigo por perto, como o Barnabé, que diz, então Barnabé o levou aos apóstolos e o apresentou, falou: pessoal, confia nele, porque ele encontrou Jesus, ele encontrou a verdade, ele encontrou a vida, ele teve um encontro verdadeiro com o mestre, e agora ele está disposto a doar a vida dele, para fazer essa obra acontecer. Confia nele. Meu irmão, se você quer ser uma pessoa antifrágil, se você quer ser uma pessoa como Paulo foi, efetivo, você precisa cultivar bons relacionamentos, de pessoas que te ajudem a encarar esses desafios. Você não pode mudar as outras pessoas, por mais que a gente queira, mas você pode ser diferente, você pode ser Barnabé na vida de alguém, você pode ajudar uma pessoa a ser uma pessoa antifrágil. Outra coisa que nós podemos ver e nos ater é a respeito dos nossos posicionamentos. Olha o que Paulo disse quando ele estava num barco afundando: assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha o que Paulo disse: tenham ânimo, senhores. Como está o seu posicionamento quando a pressão vem? Quando a pressão dos amigos vem? Quando a pressão da velha vida vem? Tem a sua posição? Você diz: não, eu vou ter ânimo, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Ou você regride, ou nós voltamos atrás. Olha o que aconteceu no meio de uma turbulência, de um náufrago, um dos 3 que Paulo passou, talvez o pior de todos. Ele disse: tenham ânimo, porque Deus me disse que nós iremos viver. E eles foram arrastados para uma ilha. Eles chegaram na ilha de Malta, são e salvos, porque Paulo manteve a sua posição. Você quer salvar a sua família, salvar a sua vida, salvar o seu emprego, salvar o seu relacionamento? Mantenha a sua posição, não importa o que aconteça. Suporte as pressões, suporte as adversidades, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, para a minha vida, e nós desfrutaremos disso. E por último, precisamos trabalhar os nossos pensamentos. Olha o que diz em 2 Coríntios 10:5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está falando aos coríntios, e ele está falando de um ambiente que Coríntios vivia, onde existia uma grande fortaleza, existiam lugares de guerra. E antes de chegar nessa parte do texto, ele fala a respeito de destruirmos fortalezas. Nós precisamos destruir as fortalezas da nossa mente, os argumentos, pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Aqueles pensamentos que vêm na sua mente quando você está chegando lá, quando você quer ler a Bíblia, quando você quer orar, quando você quer se aproximar de Deus, e vem aquele pensamento: não, para com isso, vai assistir uma série, vai fazer outra coisa. Aqueles pensamentos da sua velha vida que vem, te assombram. O que Paulo diz: levem cativo todo pensamento e tornem ele obediente a Cristo. Meu irmão, Deus te deu o poder para levar o seu pensamento cativo a Cristo. Amém? Receba isso na sua vida. Deus te deu esse poder, Deus me deu esse poder de darmos ordens aos nossos pensamentos. Isso quer dizer que você nunca vai pensar bobagem, que você nunca vai ter um pensamento errado. Não, vai acontecer. O pecado está em nós. Porém, quando ele aparecer, você leva ele cativo. E vamos fazer uma ilustração. Levar cativo é o quê? Você prender ele mesmo. Mesma coisa que você chegar numa pessoa, prender os braços dela e levar ela cativo e submeter ele a Cristo. Vocês acham que isso dá trabalho? Dá trabalho, não dá? Porque constantemente os pensamentos vêm tirando a nossa paz, e nós vamos ter que fazer toda hora isso. Tive o pensamento: nossa, eu preciso levar ele cativo a Cristo, preciso orar. Vamos ter que fazer isso, meus irmãos. Essa é a batalha da carne contra o Espírito. Por isso a porta é estreita. Por isso a porta é estreita e o caminho é difícil.
Mas Jesus disse: tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Pois eu venci o mundo. Tome a sua cruz e siga-me. Morra para esse mundo. Morra para os pensamentos que cativam a sua mente, que os pensamentos que tomam a sua mente. Não são os pensamentos que devem controlar você. Você deve controlar os seus pensamentos. Você deve levá-los cativos a Jesus. E então, quando nós levarmos isso a sério, meus irmãos, essa oportunidade que Jesus nos dá de sermos pessoas antifrágeis, que suportem a pressão, suportem os desafios, quando nós trabalharmos os nossos relacionamentos, quando nós nos posicionarmos de verdade, quando nós encararmos de frente os nossos pensamentos que querem nos destruir, levá-los cativos a Cristo, nós poderemos falar, assim como Paulo falou: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando nós assimilarmos isso, meus irmãos, nós poderemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Estou com um problema, estou com dificuldade, igual Paulo, estou passando necessidade, estou numa situação desconfortável. Nós vamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo e vamos pensar: em Cristo que me fortalece. Estou em Cristo que me fortalece. Não importa o que aconteça, não importa o que vem adiante, estou em Cristo que me fortalece. Nenhuma autoajuda traz isso, meus irmãos. Nenhum conhecimento. Gastamos tanto tempo em livros, estudando, isso é muito bom. Mas o conhecimento de Cristo, a revelação da glória de Deus Pai, aquilo que Paulo disse: considerei todas as outras coisas como refúgio, para encontrar a beleza de Cristo e o poder da sua salvação que opera em mim. Esse conhecimento excede todos os outros conhecimentos, pois é mudança de vida, é o Espírito Santo agindo em nós. E em nome de Jesus nós vamos poder dizer isso todas as vezes que o medo bater a nossa porta: em Cristo eu me fortaleço. Todas as vezes que a dúvida bater a nossa porta, a incredulidade bater a nossa porta, em Cristo eu me fortaleço. Amém? Essa é a nossa força, meus irmãos. Essa é a nossa vida, esse é o Espírito, a nova vida conquistada na cruz. Por isso se coloca de pé agora, nós vamos orar, pedir para que Deus derrame sobre nós mais o seu Espírito. Nós iremos cantar uma canção que diz muito respeito a isso, que fala do Deus que abre caminhos no deserto. Esse é o Deus que nós cremos, Deus de promessas, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o nosso Jesus que nos traz força, nos traz alívio, nos traz alento, nos traz paz. Esse é o Cristo que nos torna pessoas antifrágeis, porque a nossa resistência a Ele, porque a nossa robustez está nele, foi conquistada na cruz. Se hoje nós somos imunes a diversas coisas, a ataques do maligno, se nós temos alguma proteção, é por conta de Jesus Cristo. Não é porque nós somos bons, não é porque falamos bem, não é porque temos conhecimento, temos dinheiro, temos status, é porque Jesus nos torna essas pessoas antifrágeis, pessoas que melhoram sob a pressão, pessoas que encaram crises de frente, sabendo que em Cristo eu me fortaleço. Aprendi o segredo de viver em toda situação. E qual o segredo? Nele, em Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Está
mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Só o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Só tu és. Enxuga as lágrimas, Restaura os corações. tu és a resposta, Jesus. Vamos declarar bem forte. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. esse é Jesus. Esse é quem tu és. 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 Sinto um direcionamento muito forte do Espírito para orar por alguém, por algumas pessoas
que estão tendo crises de choro, que estão tendo crises emocionais muito pesadas, que estão fragilizadas, que estão extremamente fragilizadas aqui nessa noite. Enquanto nós oramos, nós estaremos cantando aquela parte: enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Você vê aqui e a resposta está aqui. Resposta é Jesus na sua vida. A resposta é Jesus para você. Você que está tendo crises de choro, você que está chorando, que não tem sentido o seu choro, uma tribulação, nós iremos cantar essa canção e nós estaremos orando pela sua vida. Senhor, esteja abençoando, Pai, essas pessoas, Pai, que estão com esse problema, com essa dificuldade, essa fragilidade emocional. Que o Senhor possa estar tocando agora enquanto nós cantamos essa parte da música. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele está enxugando de todo olho a lágrima. Ele é o Deus da alegria, o Deus da vibração. Ele é Cristo Jesus, esperança da glória, que enxuga suas lágrimas, tira sua tristeza. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Vamos encerrar cantando essa parte da música. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Você será fortalecido com Jesus Cristo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, o nosso consolo em minhas tribulações. Que Jesus esteja com você durante todos os seus dias. Tenha uma semana maravilhosa. As crianças agora vão ficar com a tia Jujuba. E que Deus te abençoe e guarde sua família e te dê paz, paciência e antifragilidade para encarar os seus dias. Deus abençoe. Aquelas delícias que a gente come nos dias que tem celebra. Fala, Bim. Já estamos aqui na cozinha da nossa igreja, aqui que são preparadas aquelas delícias que a gente come nos dias que tem celebra. Que gostoso, eu tô morrendo de saudade disso. E agora nós vamos lá para a nossa dinâmica de hoje. Eu pedi para vocês separarem uma xícara de farinha, primeiro a bacia, né? Vocês vão colocar uma xícara de farinha dentro da bacia. Vamos lá, uma xícara de farinha. Galerinha, sabe o que a farinha vai representar? A farinha vai representar nós, vai representar eu, vai representar você, que somos todos os dias moldados por Cristo. Nós somos moldados, o nosso caráter, o nosso jeito, e a gente vem mudando a cada dia conforme a vontade de Deus. E vocês vão ver como que essa farinha aqui vai se transformar. Vamos lá? Então, uma xícara de farinha, o próximo ingrediente é meia xícara de sal. Vamos lá para o sal. Meia xícara de sal. Vocês sabem por que a gente coloca o sal para fazer essa massa?
O sal, ele é colocado junto com a farinha, porque o sal vai dar força para a farinha. Porque a farinha, sem o sal, ela não tem força. Ela fica fraquinha. E sabe o que o sal vai representar na nossa dinâmica de hoje? O sal vai representar a oração. Sem orar, nós somos fracos. Nós somos pessoas que não têm força para prosseguir. Nós somos pessoas literalmente fracas, desanimadas e tristes. Então o sal vai vir para trazer a força. E a oração é o que nos traz força também. Agora, galerinha, dá aí uma misturadinha, uma colher ou só chacoalhar assim. Agora nós vamos colocar a água. A tia pediu meia xícara de água. Vamos lá. Meia xícara de água. E a gente vai colocar a água aos pouquinhos. Por quê? Se a gente colocar a água de uma vez, a água vai deixar a nossa massinha mole, não vai? Não vai dar certo. Então, sabe o que a água significa para nós? A água significa que a gente deve ter paciência, que tudo vem na hora certa. Mas para isso, a gente tem que esperar. Às vezes a gente acha que as coisas estão indo devagar, que tem que ser tudo na hora certa, quando na verdade não. Na verdade não é o tempo de Deus. E Ele nos dá as coisas nas horas certas. E por último, o suco em pó de morango. Por que eu pedi de morango? Vocês vão ver por quê. Vão mexendo. Conforme vai fazendo esses gominhos, ó, a gente vai colocando mais água até dar a liga. Então, nós juntamos aqui a oração com a paciência e vamos mexendo até dar a liga. Vai mexendo a sua aí, ok? Amassa e amassa. Pronto, galerinha, está pronta a nossa massinha. Vejam bem que cor ela ficou. Ela ficou vermelha. Por isso que eu pedi suco de morango. Para ela ficar vermelha, para apenas a gente lembrar de uma coisinha. Para nós que somos cristãos e acreditamos em Deus e temos Jesus no nosso coração, a gente crê que Jesus é o sacrifício vivo. Jesus é o sacrifício por nós. Deus deu seu único filho, que foi Jesus, para morrer por nós lá na cruz. Então Ele sempre quer o melhor para nós. Por nós foi pago um alto preço, não é verdade, galerinha? Jesus morreu por nós. E vocês acham que Jesus ia querer o mal? Jamais. Jesus quer o nosso bem e Ele quer tudo de bom para nós. Basta a gente unir a oração com a paciência, que tudo vai vir na hora certa, conforme os planos de Jesus para a sua vida e para a minha. Agora, galerinha, vocês podem brincar com a massinha em casa, mas sempre lembrar que a vontade de Deus é igual essa massinha: boa, perfeita e agradável. Isso está escrito em Romanos 12:2. Galerinha, vamos ver se vocês têm bastante criatividade? Montem aí uma escultura bem legal com a sua massinha. Tire uma foto e nos marque nas redes sociais, ok? Na Rede Que Discípulos. Não se esqueçam. Um grande beijo! Você lembra que ele mandou uma mensagem? Eu colei no